Eu não sei se você sabe, mas esse assunto de comida, culinária, é um dos meus assuntos favoritos para conversar aqui no nosso programão e também na vida real, né? Eu adoro cozinhar, adoro comida e adoro essa história de comida caipira paulista, tá? É um tema que eu gosto muito. Eu, desde que li aquele livro sobre a culinária da Paulistânia, você conhece, né? Sim. Claro, que eu me apaixonei por essa história. E aí, a Vivi está lançando esse livro. Coloca a capa do livro dela, por favor, Caiana. Cozinha Caipira, Cozinha Esquecida. A biografia de um livro de receitas e a invenção da culinária tradicional paulista. Está saindo pela Alameda, está em todas as livrarias já. Né? É um resultado de uma tese sua de mestrado, não é isso, Vivi? Isso mesmo, Sinara, é a minha dissertação de mestrado, né? Que na verdade é uma versão dela, foi bem modificada, eu modifiquei bastante, porque eu pude ter, né? Acho que foi 2 anos depois de eu ter defendido que eu mandei o texto já mais consolidado, então assim, eu pude rever algumas coisas. Não todas, né? Porque quando foi publicado esse ano eu queria ter mudado também algumas coisas, a gente sempre quer fazer isso, né? Com o que a gente escreve. Mas ele, sim, o principal, a base dele é a minha dissertação de mestrado, que eu defendi na USP, né, em 2019. E você sabe, Sinara, você citou, né, o livro do Carlos Doria e do Marcelo Barros Correia, que é a culinária da... nossa, me deu um branco Paulistânia. agora. É, É. esse livro, na verdade, eu participei dele como pesquisadora e a minha pesquisa estava acontecendo ao mesmo tempo em que eu trabalhei no livro. Então, eu posso dizer que esse livro agora, Cozinha Caipira, Cozinha Esquecida, ele é praticamente um desdobramento desse outro livro, né? Porque ele trata um pouco mais de um dos capítulos, do capítulo final, na verdade, da Uhum. culinária caipira da Paulistânia, e ele acaba sendo até um desdobramento desse livro, né? Então, assim, embora o tema seja o mesmo, né, os enfoques são diferentes, né? Não é a Entendi. Ô, mesma. Rayan, você pode inverter a tela para mim? Porque parece que eu fico olhando para o lado oposto. Aí, exato, melhor. Obrigada. Então, eu comecei a ler seu livro, né? E desde a capa, ele fala de uma cozinha caipira que foi esquecida em São Paulo, pelo menos, né? Foi a imigração italiana, japonesa, que fez com que essa cozinha originária da chamada paulistânia fosse esquecida, Vivi? Então, na verdade, foram muitos fatores, né? Sim, as correntes migratórias no fim do século XIX, toda a urbanização de São Paulo e a própria industrialização na cidade, né? Eu acho que principalmente a partir da segunda metade do século XX, muita coisa acabou entrando nas cozinhas de alimentos, de objetos eletrodomésticos e tudo mais, e fez com que os cardápios se aumentassem, né? Esses cardápios cotidianos, eles se tornassem mais variados, tivessem outras opções. Mas o que eu defendo, né, nesse livro é que o esquecimento da culinária tradicional, digamos assim, de São Paulo, na verdade, também foi um esquecimento inventado, né? Então, também existiu um esforço simbólico e político muito grande desde o fim do século XIX para afirmar que tudo que era tradicional de São Paulo já estava esquecido, mesmo que a cidade, a maior parte da cidade, né, que não o seu centro, que estava ali passando mesmo por mudanças de infraestrutura urbana e tudo mais, São Paulo já era uma cidade, né, que ia crescendo ali para regiões muito além do centro, e o próprio estado de São Paulo ainda era e seria por muito tempo uma região majoritariamente rural, né? E mesmo na cidade, os costumes, os hábitos, né, tradicionais, tudo aquilo que estava muito entranhado e que foi se entranhando nas práticas, nas maneiras de ser e de viver mesmo da população, resistiria ainda por muito tempo, né? Então, na verdade, esse esquecimento, a cozinha caipira, ela começa a ser esquecida já no fim do século XIX,
quando se começa a pensar, né, no que seria que existiria uma cozinha dos caipiras, e por consequência uma cozinha caipira, definida, né, pelo caipira. Então, quando se coloca esse rótulo, quando se cria uma palavra para definir o que seria uma culinária tradicional, uma comida do dia a dia, aquilo que as pessoas estavam acostumadas a comer no dia a dia, também se cria uma ideia de que isso está sendo esquecido, porque isso favorecia os discursos de modernização. Quer dizer, definir que aquilo que é caipira não é mais parte de nós, é algo que já foi esquecido, era uma maneira de exaltar uma identidade que estava sendo construída em São Paulo, e uma identidade muito associada à modernidade, modernização, industrialização, e a ideia de que São Paulo era a locomotiva do Brasil, né? De que São Paulo não era um lugar só de tradições, mas um lugar que estava constantemente, desde os bandeirantes, né? O mito bandeirante se constrói, se consolida nesse momento, né? Então, São Paulo queria essa identidade cosmopolita e avançada, de avanço sobre as outras regiões do Brasil. Então, no momento não ali... se queria ser caipira, né? Tinha Exatamente. preconceito em ser caipira. O paulistano, acho que até hoje tem um pouco de preconceito de ser caipira, né? Tem, porque até hoje a gente fala de caipira como se fosse do interior, e não como se a gente entender o caipira, né, como tradicional, como isso que existe há muito tempo, isso está em nós, está em todo mundo, na verdade, né? Mas São Paulo, os paulistas já nessa época eram conhecidos como caipiras em outros lugares do Brasil, né? Então, por exemplo, na corte, que era o Rio de Janeiro, no fim do século XIX ainda, se usava a palavra caipira para definir o paulista de maneira jocosa, né? Tirando sarro mesmo, né? Então, aquele ligado a costumes arcaicos, antigo, né? Um povo, e pobreza também, né? Isso também estava muito ligado a São Paulo. Mas aí, imagina, São Paulo no meio do auge cafeeiro, né? E no auge também de uma política do café com leite ali, quando o Brasil se torna república, que o poder fica, né, transitando ali entre São Paulo e Minas Gerais, né? Mas São Paulo, principalmente, por causa desse sucesso econômico do café, acaba liderando ali os movimentos políticos, né? Acaba fazendo a política das oligarquias e tudo mais, e isso vai durar até anos 30, né? Então, esse momento de exaltação política de São Paulo também foi um momento de definição de uma identidade paulista, que deixou de lado tudo que era caipira e antigo, para colocar em cima disso tudo que seria pujante, moderno e futuro, né? Não se quer pensar no passado. E aí se tem aparentemente uma ideia de que nesse momento o caipira começou a ser estudado, começou a ir para as telas das pinturas, começou a ir para os livros de contos, de causos, né? Cornélio Pires atua muito nessa época, recolhendo causos caipiras e tal. Então, se tem uma ideia de que, ao mesmo tempo, o caipira se torna um tema que aparentemente é valorizado, mas que, no fundo, desde que começou a ser estudado e divulgado, na verdade, pensado como outro, né? Como algo que não seria mais parte de São Paulo, né? Então, há uma divisão. Olha, o caipira não é mais São Paulo, o caipira é esse aqui que eu estou valorizando, porque eu estou recolhendo os contos, né? As Passou, né? canções e Uma coisa tal. que é do passado, né? Que não tinha mais naquela São Paulo moderna lugar para o Jeca Tatu, para o caipira, né? Exatamente. A gente tem o Monteiro Lobato, que ele é claro ali numa desvalorização mesmo do caipira, né? Ele considera o caipira como um atraso, símbolo do atraso, né? Do Brasil como um todo, né? Então ele se torna esse símbolo mesmo de doença, de ignorância, né? De tudo de ruim. Mas a gente tem também nesse momento várias obras que buscam valorizar essa cultura caipira, mas é uma valorização aparente e dúbia, porque, na verdade, ela esconde ali aquela ideia de que essa cultura caipira não é parte de uma identidade paulista, ela é sempre o outro, sempre aquele risível, né? Então, o sotaque, até o sotaque, né? Que mesmo na cidade de São Paulo, né? Esse sotaque que hoje é muito associado ao interior, à caipirice, né? Na verdade, era um sotaque generalizado, né? O R puxado e tal. Então, essa distinção que se começa a fazer entre o que seria paulista, principalmente paulistano, e o que seria caipira, começa nessa época, já fim do século XIX,
e depois se consolida, né? E já desde a cozinha, ela vai na mesma toada, né? Então, já no fim do século XIX, quando Almeida Júnior pinta a cozinha caipira, que é uma das primeiras imagens, né, que a gente tem de uma cozinha caipira, então ele mostra, né, os ambientes da cozinha, os equipamentos dessa cozinha caipira, né? Quando ele divulga esse quadro, todas as críticas que surgem na época é sempre no sentido de que ele está tratando de um passado que estaria na gênese, na essência, né, do paulista, mas que já é o passado, já é esquecido. Então, a ideia de uma cozinha esquecida, ela é trabalhada muito desde o fim do século XIX até as publicações do fim do século XX, até hoje, né? Só que quando se trabalha a ideia do esquecimento, esses mesmos intelectuais também criaram esse esquecimento, né? E que vai se perpetuando a cada obra. E eu digo que é criado porque quando a gente começa a analisar as práticas mesmo, né, as práticas Sim. cotidianas, a gente percebe que os objetos que estavam lá no quadro do Almeida Júnior, por exemplo, eles continuam sendo usados no dia a dia por muito tempo, né? O pilão, o fogão a lenha, né? A gente tem uma ideia de que o fogão a gás chegou e acabou com o fogão de lenha. Não foi bem assim. O fogão de lenha, a carvão também, né, que era o de ferro, continuou sendo usado pelo menos até metade do século XX na maioria das casas, mesmo em São Paulo, né? Então a gente vê que tem essas contradições, né, e que não parecem existir nesse discurso de uma cozinha tradicional esquecida, né, que foi esquecida. Você fala que se comia muito içá, tanajura, né, e que depois virou um hábito às escondidas, iguaria de bugre. A questão de classe, raça, pesou nessa troca da cozinha caipira pela italiana, por exemplo? Eu acho que São Paulo teve muito essa troca, né, da cozinha caipira pela cozinha italiana, o macarrão, as batatas, né? Eu acho que houve uma substituição. E aí as pessoas ficaram com vergonha de comer comer içá e tanajura, né? Pois é, mas você vê que essa vergonha da Tanajura já está lá no século XIX, né? Bem antes, assim, de uma super, né? Porque a corrente imigratória italiana começa a partir de 1870, mais ou menos, né? E se torna muito forte ali na virada do século XIX para o século XX. Antes disso, a cozinha caipira já era marcada como algo antigo e que as pessoas deviam ter vergonha. Então a gente tem vários casos, né? Dessa farofa de içá, paçoca de içá, que era a formiga Tanajura, que se caçava, né? Tinha uma época determinada do ano que essas formigas eram mais frequentes, então caçavam-se essas formigas, né? E torravam para fazer a paçoca. Esse costume existe ainda no Vale do Paraíba, ainda tem lá algumas cidades em que você consegue até provar, né? Tem restaurantes que servem essa paçoca de içá, super interessante, assim, eu já provei. Ela é bem salgadinha, crocante, é bem gostosa. Mas lá no século XIX já tem esse relato, né, do Couto de Magalhães, que diz que as famílias acham que agora, né, diante de todos esses esforços de modernização, a içá se tornou, e todos os costumes de bugre, né, o bugre era uma maneira pejorativa de chamar o indígena, né? Então, todos esses costumes antigos, indígenas, acabam sendo associados mesmo a algo que devia ser escondido. Mas as pessoas continuam comendo, né? Mesmo que as escondidas continuam comendo. Então, você acha que teve um pouco dessa questão da classe, da raça nisso, de passarem a ter vergonha, né? Eu acho que eles queriam. Eu acho que tem a ver com aquela campanha de branqueamento do país Sim. também, né? Não, com certeza, né? A própria vinda, né, da imigração e o incentivo à imigração estava muito alinhado a esse esforço intelectual de boa parte da intelectualidade da época de branquear a população, né? Então, imagina, com o fim da escravidão, o que se queria não era realocar os escravizados, né, na sociedade. Na verdade, o que se queria era acabar com eles, né? E branqueando a população para que isso se sobrepusesse. Existiu também um branqueamento cultural, uma intenção, né, de um branqueamento cultural que também
atingiu e se construiu na domesticidade, na culinária. Então, a gente vê que todos os discursos que vêm em prol da higiene das casas, em prol de uma culinária renovada, transformada, porque vem uma ideia, né, de que se comia pesado no Brasil, de maneira geral, né, não só a culinária em São Paulo, mas de maneira geral, o que se comia no Brasil era pesado e deveria ser leve, como era a cozinha francesa, né? Então vem um padrão branco, europeu, né, eurocentrado, que visava mesmo embranquecer, né, a população, a culinária, o que as pessoas comiam, como que as pessoas agiam, né? Então são modelos brancos e branqueadores que vêm nesse momento, né? Com certeza. E aí começa uma diferenciação, né, entre o que é a culinária brasileira, que é essa culinária tradicional, digamos assim, que é a que se come no dia a dia, e a gastronomia, que é muito vinculada ao que se faz, ao que se pensa, né, sobre a comida, a um fazer que se considera técnico, né, e masculino, que vem de fora, que vem da França, né, baseado totalmente em parâmetros franceses, e que começa a chegar em São Paulo também na segunda metade do século XX, com os primeiros restaurantes de hotéis, por exemplo. Então, a gente vê os cardápios todos em francês, comidas, né, afrancesadas, de uma cozinha dita internacional, que começa a ser exportada a partir da França. E aí, para onde que vai, né, essa comida tradicional? Vai para essa ideia de que deveria ser abolida, né, de que deveria ser branqueada mesmo. Tem tudo a ver com os discursos de raça. E a própria ideia, né, de cozinha brasileira, ela é formada pelos discursos raciais da época, né? Então, a ideia da miscigenação, né, da mistura das três raças, ela sempre foi uma ideia meio conciliadora, né, dessa identidade brasileira, como se os indígenas e os negros africanos escravizados, enfim, eles tivessem tido uma colaboração nisso, e tendo essa colaboração reconhecida, entre aspas, bastaria, né? Não era preciso mais nenhuma política para realocação dessas pessoas, enfim, para que essas pessoas se tornassem também cidadãs, né? Então, bastava esse reconhecimento. Valorizar essas comidas no cardápio de restaurantes, né? Sim, mas você sabe que a gente vê no fim do século XIX uma valorização grande de comidas baianas, por exemplo, né? E que é bem interessante. Por exemplo, o vatapá acaba sendo uma comida muito valorizada, que aparece muito em cardápios. A gente tem muitos intelectuais, né? O Aston Luiz, por exemplo, o próprio Mário de Andrade, que eu estudei um pouco mais, guardavam cardápios, fizeram coleções de cardápios, né? Justamente porque comer fora, nesse momento, era ser um conhecedor de gastronomia, né? Então, estava muito relacionado a essa ideia de, assim como os intelectuais deveriam aprender francês, saber a literatura francesa, europeia, enfim, eles também tinham que saber comer a francesa, conhecer os pratos franceses, né? Então, essa educação do gosto, digamos assim, à francesa, nesse modelo branco francês e tal, e masculino, né, veio para o Brasil nesse momento, e fez com que esses mesmos intelectuais tivessem, né, uma ideia dessa comida que vem de fora como se ela fosse o padrão, né, o padrão mesmo, né, do que se comer, e totalmente em oposição ao que se comia, de fato, né, que era tido como feminino, como sem técnica, né, como se as mulheres não tivessem técnica na cozinha. A gente tem que lembrar que as mulheres eram associadas, né, a esse trabalho nas cozinhas diárias e cotidianas. E aí, eu achei interessante, eu queria colocar aqui na tela o livro da Jamile Japur, que é o centro da pesquisa da Viviane, que é muito interessante, é um livro publicado em 1963, né, um livro de receitas da culinária tradicional paulista. Tem a capa, eu achei no sebo, esse livro nunca foi reeditado, né, Jamile Japur, Cozinha Tradicional Paulista. E tem a foto dela também, que ela não era, ao contrário do que a gente imaginava, uma dona de casa, né? Olha, ela aqui, a Jamile Japur é essa aqui do centro, tá, gente? Família dela meio libanesa, eu acho, né? E espanhola ao mesmo tempo. Espanhola, isso. Espanhola.
e aí ela fez esse livro de receitas, onde ela recolhe receitas clássicas, originais, da chamada cozinha caipira, né? Esse livro, eu queria que você falasse um pouquinho desse livro. O que de ingredientes que tinham nesse livro que foram relegados, né? Eu gosto muito de estudar as punks, as plantas alimentícias não convencionais. Não sei se vocês conhecem, Sim. mas são os vegetais que as pessoas no passado consumiam e que depois passaram a deixar de consumir algumas coisas que agora voltaram à moda na alta gastronomia. Que ingredientes que a Jamile mostra que as pessoas deixaram de usar, Viviane? Ah, tem muita coisa, né, por exemplo, as receitas, doces com cará, né, o cará era uma raiz muito utilizada, a gente vê pouco hoje, mesmo a farinha de milho que era tão utilizada, hoje a gente usa, mas não tão não com a mesma frequência, né. Agora a Jamile, já quando ela escreveu esse livro, ela já teve uma preocupação de tirar do livro, né, embora hoje a gente ache isso até irônico, né, mas ela quis publicar receitas que pudessem ser realizadas no momento em que ela escreveu ali nos anos 60, né, anos 50 e 60, quando ela escreveu o livro. Então ela deixou, quando eu pude comparar, né, as fontes que ela usou, os cadernos de receita, eu pude ver que ela deixou muita coisa que estava nesses cadernos meio que de fora, porque ela já achava que já eram itens que não eram mais tão utilizados, né? Por exemplo, araruta, farinha de araruta, fubá de arroz pilado em casa, né? Que era todo um procedimento você fazer o arroz pilado, né? Para se tornar fubá, era um procedimento caseiro, isso se fazia no pilão. Se deixava esse arroz pilado fermentar para usar nas receitas, então tinha todo um conhecimento em torno disso que ela acabou deixando de fora. Agora, um ingrediente que eu acho que era muito utilizado, e foi muito utilizado na culinária em São Paulo, e hoje não é mais. Aliás, hoje tem uma volta, porque hoje tem um retorno, né, A gente vai tradicional falar dessas sobre tradições, isso. é, que é a banha de porco, que foi por muito tempo a principal gordura usada, né, em São Paulo. E a gente percebe que hoje não tanto, hoje eu até já vejo, né, no supermercado, umas embalagens até assim gourmetizadas, né, Falam de tem gente banho. que fala que é até mais saudável. Não, sim, hoje em dia caiu por terra aquela ideia que demonizou a banha já desde o início do século XX. O que demonizou a banha, né? A entrada, a chegada da indústria de óleos vegetais, que era uma indústria muito. O processo, né, de fabricação do óleo vegetal, os primeiros óleos eram de caroço de algodão, então geralmente eram indústrias que já trabalhavam com algodão para fibra, né, para fazer tecido, enfim, sacas, começaram a usar o excedente, o caroço, né, do algodão para fazer os óleos vegetais. E era um processo muito mais simples e barato do que fazer banha, que depende de criação de porcos, né, de todo um conhecimento ali tradicional para você refinar a banha e tal. Matar o porco, enfim, fazer todo um processo, né, que é a fabricação de óleos vegetais, de caroço de algodão no começo, e depois de amendoim, bem antes, né, dos de soja que a gente conhece hoje, se tornaram comuns. Eram óleos pesados que cheiravam mal, né, então tinha um cheiro característico desse óleo de algodão, de amendoim, e isso foi sendo aprimorado ao longo do tempo para se tornar um óleo mais fino, como o que a gente conhece hoje, meio sem cheiro, né, e para expandir esse uso. Então foi o crescimento da indústria em São Paulo que começou a demonização da banha, e começou justamente usando os discursos de higiene e de nutrição, diferentes da ideia de gordura, que depois começa só na segunda metade do século XX, mas lá no início do século XX, a ideia era de que você fazer banhas de porco era sujo, né, envolvia ali conhecimentos de gente ignorante, era usada mesmo essa expressão, né, porque eram conhecimentos tradicionais, e o tradicional era associado à ignorância, né. E aí a banha teve uma caça, verdadeira caça mesmo, a banha nessa época, com vários anúncios, era muito interessante, assim, essa indústria de óleos, né, como começou a criar essa ideia de que a banha era ruim.
Não conseguiu nesse momento, porque a banha continuou sendo muito utilizada. A gente vê, ela aparece muito ali no livro da Jamila, em vários preparos doces e salgados, porque a manteiga que a gente associa hoje, né, à produção de doces, ela passou a ser mais consumida em São Paulo e em outras partes do Brasil também no século XX, né, porque antes disso era a banha mais utilizada, né, criar porco, né, e aproveitar tudo do porco era parte, né, dessa cultura tradicional que a gente pode classificar como caipira, né, e a banha também. Então a gente percebe essa banha muito forte, né, no livro ainda Tem da um Jamila. negócio chamado cambuquira, que é o broto do Cambuquira, é chuchu. verdade, ia falar isso para você, das punks. Isso é o mais legal, né, porque esses livros mais antigos, eles estão cheios, né, dos usos dessas plantas que às vezes a gente nem sabe mais o nome, né, mas enfim, beldroega, taioba, a a cambuquira, né, é o grelo, né, é o broto das abóboras, né, então é um brotinho que dava e usava muito, com tudo que você imaginar, né, com sopa, para fazer sopa, refogados, com carne, né, então ela era muito, muito utilizada mesmo, um ingrediente super tradicional. A flor da abóbora, que é linda, né, E é uma não sei se você delícia. já Eu comi viu, uma vez, gente, é muito bom. Muito bom, e assim, ela empanado, sabe? Você empana a flor da abóbora e frita. Eu comi uma isso, vez e falei assim: nossa, mas esse quiabo tá diferente. E não era, era uma flor de abóbora, uma delícia, gente. Eu até é hoje muito tenho vontade de gostosa, comer isso de novo. Parece que na Itália também eles fazem bastante também. essa receita. É muito gostoso, porque é um aproveitamento do que há na horta, né, do que tem ali próximo. Então, assim, isso envolve uma sabedoria, uma técnica enormes, né, que que eu acho que a gente tem que valorizar, né, não e hoje eu acho que existe esse movimento de valorização desses saberes, desses conhecimentos todos, né, que acabaram mesmo ficando de lado, e eu acho que a indústria teve uma participação muito importante nisso, né, porque Hum. padronizou certas coisas, né. Eu não acredito no esquecimento, eu acho que a cultura culinária, assim como a própria cultura em outros âmbitos, ela está em eterna transformação, adaptação, enfim, negociações, né. Então eu acho que não existe isso de esquecimento, porque a cultura não é fixa, né, eu acho que ela só poderia ter sido esquecida se a gente considerar que existiu um sistema fixo, imutável lá no passado, que não podia ser alterado, né. Não, as alterações elas são partes da cultura, né. Mas é óbvio que sim, alguns ingredientes acabam ficando de lado, acabam outros entrando, né, no lugar, e esses alimentos eu fico feliz que hoje eles estão sendo retomados, então já dá para encontrar, por exemplo, peixinho. Você já viu peixinho? Uma delícia, gente. Peixinho é uma É, folha toda peludinha que você passa no ovo, na farinha e frita e também. substitui o peixe para quem não come carne, tudo. É uma delícia. Nossa, eu sou maior fã dessas punks. Eu adoro também. E a Ora pronobis também é outro vegetal super nutritivo, né, cheio de e gostoso, né, assim, além de tudo, né. E que também, acho que em Minas continua bastante a ser usado, mas em outros lugares não, e também era algo comum em São Paulo e usado aqui, né. Então, Vou ler aqui tudo isso alguns acabou, né. comentários para você do pessoal. Ó, Haroldo Lache, assunto muito interessante esse, a história da preparação dos alimentos no interior do estado de São Paulo. Com certeza essa entrevista vai me dar apetite. Já está dando, pois olha o horário. Cláudio Menezes, hoje em dia, quando alguém fala, você é do interior caipira, é meio que elogio. Tenho vários amigos É, caipira. A Miriam Ramos fala, feijão no fogão de lenha tem outro sabor. tem mesmo. Haroldo Lacha, os imigrantes italianos invadiram em massa e com massas a cozinha de São Paulo. Eu gosto muito de pizza. Aqui, ó, o Haroldo Lacha está fazendo uma pergunta que eu iria fazer para você. Tem alguma semelhança entre a culinária do interior de São Paulo com a do interior de Minas? Eu acredito que sim. Eu ia justamente perguntar isso para você. Sem a imigração, a cozinha paulista seria mais parecida com a de mineira e a de Goiás hoje? Então, né, na verdade,
o que a gente teve ao longo do século XX, a Jamile Japur, que foi uma folclorista, e outros folcloristas da época que começaram a publicar os livros de receitas estaduais, né? Então a gente vê surgir nessa época o livro de cozinha goiana, o livro de cozinha mineira, né? Que é o Fogão de Lenha, da Maria Estela Libânio Cristo, que está em 77. Quer dizer, é uma época assim que existe um interesse em definir as cozinhas regionais, que na verdade não são regionais, são cozinhas estaduais. Estou falando isso, tem a ver com a sua pergunta, porque assim, se a gente considerar, se fosse considerado na época, né, se a região fosse problematizada, a gente ia entender que a região caipira, né, que foi classificada como caipira, mas que tem esses costumes, né, semelhantes, é uma região muito maior do que São Paulo, porque se a gente for lá para o período colonial, não existia uma separação tão estanque, né, entre o que eram as capitanias ou províncias, né, depois. Na verdade, era a região que a gente está chamando de caipira, é uma região muito maior, São Paulo, Minas Gerais, sul do Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso, Goiás, né? Então A é tal da uma região, a Paulistânia, tal né? da Paulistânia. Pois é, esse nome ele é um nome polêmico, porque dá a impressão, né, que São Paulo seria maior do que outros. Isso tudo tem a ver com essas disputas estaduais e tal, que são extremamente conservadoras do meu ponto de vista, né? Mas, enfim, se a gente vai chamar de algum nome, a gente pode chamar de Paulistânia, mas também pode chamar de região caipira, porque é isso, é uma região enorme do Brasil. Então, o que a gente vê nessa região gigante? Bases muito semelhantes, né, de técnicas culinárias, de objetos usados na culinária, de ingredientes e de receitas. Então, quando a gente fala se tem semelhanças, né, e tal, na verdade não é que tem semelhanças, na verdade eles fazem parte de uma mesma base culinária, né, a cozinha de São Paulo, a cozinha de Minas Gerais. Não que uma seja melhor do que a outra, porque sempre que eu falo isso, eu sempre falo, mas a cozinha de Minas é muito melhor do que a de São Paulo, mas não é questão de ser melhor ou não, né, a questão é que os ingredientes, as técnicas, as bases deles são muito parecidas. E aí no livro eu fui pesquisar, fui tentar provar isso, né, e ver se isso era verdade mesmo. Então eu analisei os 3 livros, Cozinha Tradicional Paulista, Cozinha Goiana, que foi lançado em 67 pelo Bariano Hortêncio, e O Fogão de Lenha, que é o de cozinha mineira da Maria Estela. São os 3 primeiros livros que tentaram sistematizar essas cozinhas estaduais, né, dos seus estados. E aí o que acontece? A base das receitas, as próprias receitas, assim, são iguais, né? Então, assim, se a gente pegar o livro mineiro e o livro paulista, é mais do que parecida. Os nomes das receitas, por vezes, são diferentes, porque houve, né, uma intenção política, principalmente de Minas Gerais, porque esse livro, né, o Fogão de Lenha, fez parte de uma série de iniciativas nos anos 70 do governo estadual de Minas Gerais em promover a culinária tradicional de Minas como um atrativo turístico. E eu acho que isso contribuiu imensamente para que essa identidade mineira fosse muito mais pensada no sentido de valorização dessa tradição, né, do que foi São Paulo, que rechaçou totalmente, né? Então são 2 identidades construídas de maneira muito diferente e 2 apropriações de uma mesma culinária que são muito diferentes. Então, eu acho, na verdade, que não é a imigração italiana que causou alguma diferença, sabe? Mas foi o esforço da intelectualidade, o esforço político mesmo, de definição dessas identidades e de como que a culinária fazia parte dessas identidades. Então, se Minas se estabeleceu numa identidade ali tradicional e ligada ao rural, né, às fazendas e tudo mais, São Paulo foi o oposto, né? Se definiu por uma identidade que não tem nem a ver com culinária, né? A cidade de São Paulo está muito mais associada a uma gastronomia, né? A gastronomia dos restaurantes, né? Então é uma identidade gastronômica, né? E não culinária, né? Há uma cozinha cosmopolita e tal. Então eu acho que o que mais diferenciou uma cozinha da outra foi esse esforço de identidade, de criação, de construção de uma identidade, né? Portanto, um esforço político que estava muito, que vai ali ao auge nos anos 50, né, com os festejos de quarto centenário de São Paulo, que aí é aquela
aquele incentivo, né, para a construção de uma imagem de São Paulo bandeirante, para frente, né, que coloca que todos os outros estados brasileiros, como se todos os outros estados brasileiros dependessem de São Paulo. Então, assim, é muito mais esse esforço mesmo político do que a imigração italiana, no meu modo de ver, que fez essas mudanças, né, de significado, na verdade, né? Sim. A Miriam Ramos fala: preconceito com farofa de formiga, mas comer lesma francesa é chique. Exatamente. Descarregou. É verdade. Erivaldo Amorim está falando que o jantar dele hoje foi cará com guisado de boi, bem caipira. A Vera Cará, tá vendo? Bilidin, cará. A Vera Bilidin fala: minha mãe cozinhava com banha antes do óleo de soja, derretia o toucinho, fazia banho e torresmo. Eu até tinha uma. Eu me lembro de ter pesquisado uma vez, quando eu estava na Folha, coisas antigas da São Paulo antiga, né? E tinha uma frase que até hoje eu não esqueci, que era assim: feijão com torresmo, o gosto é o mesmo, né? Que era aquela coisa de você cozinhar o feijão tanto com torresmo quanto botando carne, dava na mesma, porque o torresmo dava o gosto. E aí, nos últimos anos, sobretudo, as pessoas substituíram o torresmo pelo bacon, né? O bacon é o grande lance. Eu até brinco que, para mim, o bacon é superestimado, porque eu adoro torresmo. Eu também adoro. Mas o bacon até no doce, né? Doce, Nossa, o sobremesa. bacon tem a maior moral na gastronomia e o torresmo. Acho que agora as pessoas estão falando do torresmo de barriga, né? Mas houve um tempo que só se falava do bacon, né? Eu acho que essa época as pessoas comiam mais carne de porco. A carne de vaca era mais rara, né, Viviane? Sim, com certeza, porque você pensa, numa cultura de subsistência, era muito mais fácil você criar porcos, qualquer sítio tinha criação de porco, né? E aí, quando você mata um porco, mesmo que você venda, mesmo que a pessoa compre o porco no mercado, porque isso existiu também por muito tempo, né? De você ir ao mercado e comprar galinha, porco, imagina. Eu tenho 42 anos, né? A minha avó, ela comprava, ela só comia galinha viva, que ela matava, né? Ela matava. Porque se ela não matasse, ela não tinha coragem de comer. Isso, então, assim, na minha infância ainda era comum ir ao mercado para comprar galinha, ainda existia isso, né? E você comprar um porco, olha quanto que você aproveita do porco, né? Não tem uma expressão, né? Que do porco só não se aproveita o grito, né? Porque é isso, todo o resto você pode usar para comer, para conservar, né? Então, a carne de porco frita e depois conservada na banha, que é o porco na lata, né? Era um Uhum. método de conservação super antigo e super eficiente, né? Porque guardava ali na lata, na gordura, né? A carne mesmo do porco, que depois podia ser reutilizada em outros preparos ou até consumida ali mesmo, né? Tirada da banha. Então, assim, o porco, ele foi uma das bases dessa culinária tradicional, dessa região caipira gigante, assim como o feijão, né, assim como o milho, né, que também foi super importante. A gente está na época de festa junina, né, que é Mas essa... tinha a mandioca, que era mais no litoral, né? A mandioca era mais no litoral e o milho era mais no centro do Brasil, Exatamente. nessa região aí. Exatamente, o milho é extremamente importante, né, é uma das bases mesmo dessa culinária. E a conservação, né, a ideia de que você tinha que conservar, porque a gente tem uma ideia também, né, que a geladeira parece que sempre existiu, né, mas não, a geladeira Exato. também é um equipamento que se popularizou de verdade só dos anos 50 para cá, né. Por muito tempo, as pessoas tinham que saber, né, dominar técnicas de conservação para conseguir ter os alimentos ali por mais um tempo. Então, você produzir farinha não deixava de ser também uma maneira de você conservar, né? De você conservar o milho, conservar a mandioca por mais tempo, poder usar esse preparo nas expedições, no mar. Fazer mingau, que é outra coisa que desapareceu, o mingau, né? Nossa, na minha infância, tinha tanto mingau. Eu tomei tanto mingau, gente. Eu até sinto de ter parado de tomar meu mingauzinho de manhã, porque eu acho que dava aquela porradinha, assim, sabe? É uma Antes do delícia. café, porque maltrata, o café maltrata o estômago, né?
E aí você tomava um mingauzinho antes, dava aquela forradinha, e depois você tomava o café, aí já, né, caía lá, não machucava tanto o estômago. E no livro da Vivi tem os mingaus, né, de todas as farinhas possíveis, de araruta, de maisena, de tudo. E na Bahia, muita gente pobre alimentava os filhos com mingau de farinha, né? Claro, lógico, lógico. E até a farinha com leite, né. A farinha com Exato. leite foi um prato de sobrevivência, né, de resistência por muito tempo, né, e até hoje é, se a gente for parar para pensar, né. Então Sim. é um costume mesmo antigo e que permanece. Então, a minha ideia é sempre, pensar nessas permanências também, né, porque eu acho que tudo isso, contraria um pouco, né, da ideia do esquecimento, né, que é tão reforçada, né, nos livros, enfim. Olha, a Vera Belidin está perguntando para você, não sei se você vai saber responder, se a coxinha é paulista mesmo. Não sei responder isso. Acho que a coxinha frita, assim, eu acho que ela é algo bem mais recente do que o que eu estudei. Nunca encontrei coxinha, né, nesses livros mais antigos e tal, não encontrei. Encontrava muito frango em vários de várias formas, né, galinhada, enfim, mas, croquete também, o croquete também é bem antigo, assim, aparece muito já em cadernos de receitas bem anteriores, assim, mas a coxinha não sei dizer, não sei te responder. Eu sei que tem coxinhas muito tradicionais, né, no em São Paulo, É mas verdade. não sei Ó, te dizer. tem uma revalorização, né, que a gente estava falando um pouco aqui, da cozinha caipira em São Paulo, né? Eu vou lembrar aqui de alguns restaurantes que eu conheço que são dedicados a essa cozinha tradicional paulista. Tem o Dona Onça, tem um novo que eu não conheço, o Lobozó, tem o Jiquitaia, que é justamente de um dos O autores do livro Marcelo da Correia Bastos, Paulistânia. isso. Exato. Tem uma retomada aí, né? Tem um novo orgulho da cozinha caipira paulista, né, Viviane? Tem, no Hotel Renaissance também, no restaurante, fiquei sabendo que não fui também ainda provar, mas os chefes lá muito dedicados, o Renan também, eles estão interessados, estão fazendo, né, essa cozinha caipira, então acho que sim, acho que a gente vive um momento de, retomada, eu acho que muito por causa da consciência, de que os produtos ultraprocessados, né, os alimentos ultraprocessados que estiveram no nosso dia a dia e estão ainda, né, eles não fazem bem para a saúde, né, o fato é esse. Eu acho que aí existe uma procura por aquilo que é mais natural, que é mais orgânico, que é mais ligado à terra, e tudo isso está muito associado ao que era feito antigamente pelas nossas avós e tal, e que Produzido é na região, né? A questão da produção na exatamente, os região, pequenos né? produtores, né, a gente vê hoje a agricultura totalmente ainda tomada. Você vai para o interior de São Paulo, você só vê, em algumas regiões, soja, né, e açúcar, né, cana-de-açúcar. Então, essa monocultura que foi incentivada no Brasil e acabou com essa pequena produção, eu acho que hoje, ainda bem, né, que essa pequena produção e variada produção está sendo revalorizada, pelo menos, às vezes eu acho que isso é numa bolha ainda, né, não acho que isso é totalmente disseminado, até porque pessoas que não têm o que comer, que passam fome, né, não tem como fazer essa distinção, essa escolha, né, de alimentos, mas eu acho que existe um movimento nesse sentido que eu espero que se intensifique, né, de a gente buscar alimentos mais naturais, mais orgânicos e valorizando essa produção, eh, essa pequena produção que ainda é pequena, né, nos arredores das cidades, né, de alimentos orgânicos e que não sejam soja nem açúcar, porque realmente dá um desânimo às vezes, né, quando você vai viajar e só encontra essas grandes plantações de soja, né, de cana-de-açúcar, ainda elas dominam, né, porque obviamente elas dão muito dinheiro, né. Então Sim, sem dúvida. A gente já está chegando no final da nossa entrevista aqui. Você deu sorte hoje, porque não tem jornal depois, então a gente está podendo alongar um pouquinho. E eu queria, não poderia deixar de te perguntar
se você fez alguma receita do livro da Jamile Japur, que você, inclusive, recomenda. Eu vi uns bolinhos, gente, os bolinhos, bolinho do amor, É, saudades, uns títulos assim. Eu fiquei com vontade de fazer tudo do livro da. dá vontade mesmo. Não, eu já tentei fazer algumas coisas. Vou contar um segredo. Tem algumas receitas do livro da Jamile já, porque eu acredito que na hora de editar, transcrever, faltam coisas, sabe? Faltam itens. Então, assim, ela nem tudo ali eu acho que é super factível, não só por isso, mas também porque são medidas diferentes, né? São ingredientes que a gente não encontra, mas várias coisas, principalmente as receitas, os pratos salgados, não só dá para fazer, como são receitas que a gente ainda faz. Eu venho, né, de uma família caipira, acho que uma das motivações de eu fazer esse livro veio disso, caipira mesmo, de Tietê, interiorzão de São Paulo. E a minha mãe, por exemplo, ela ainda faz muito dessas receitas, né? Viradinho, que é o virado do dia a dia, que não é só de feijão, é de qualquer coisa misturada com farinha de milho. Então, tudo isso está lá no livro da Jamile, e de fato são receitas assim mesmo que dá para você reproduzir. Uma vez eu tentei fazer o bolo de mandioca que ela ensina, e foi difícil, mas deu certo. O bolo de mandioca dela. Mas Com assim, a coco, é maior. aquele com coco ralado? E com a Opa, mandioca, nossa, gente, vou falar para vocês que uma bolo de delícia. mandioca eu já comi muito, mas é um bicho bem difícil de É, fazer, viu? não é fácil de fazer. E até é chamado de bolo de São João, que nessa época que se fazia, e se depois dele pronto, porque ele fica um bolo baixo, né? Ele não cresce muito. Ele é meio estica, ele um pouco. Isso mesmo. Ai, eu adoro, acho uma delícia. Mas aí você corta o bolo no formato de balõezinhos, né? Para Aham, servir sim, em losangos, verdade. assim, né? Para servir na festa junina. Mas, enfim, já tentei fazer. Acho que é saudade, se eu não me engano, também uma vez tentei fazer, não deu certo. Os biscoitos As não deram coisas de certo. araruta, eu vi que tem uma receita aqui com Eu até araruta. fui comprar araruta, tem na Zona Cerealista, em São Paulo, eu achei. Voltou a se usar muito araruta, né, ultimamente. Tanto que eu tenho uma senhora lá na Ceasa aqui de Brasília, que ela pesquisa as punks e faz muita receita com coisa aqui do Cerrado, e ela está fazendo um pão de queijo, Vivi, pão de queijo com polvilho e araruta. Fica muito gostoso, muito gostoso. Que Mas aí delícia. tinha uma receita aqui que eu quero comentar com você, antes de você sair, que é essa receita da araruta, que eu fiz uma vez, quando eu era criança lá na Bahia, tinha muito sequilho de araruta. E eu tentei Sequi fazer e a araruta se espalhou toda pela assadeira, assim, não deu certo de jeito nenhum. E eu vi essa receita aqui e falei, "Ai, vou tentar, mas eu confesso que eu fico com medo, porque é uma farinha muito boa, mas muito difícil de manipular, né? Talvez por isso ela misture, né, essa moça, essa senhora da Ceasa, dona Ana, sei. com o polvilho, para poder ela dar a liga, sabe? Liga. Difícil. Pode ser mesmo. Eu comprei também na época que eu fui tentar fazer, já faz tempo, e eu não consegui, ficou uma coisa esfarelenta, assim, É, sabe? isso. Realmente, não, a massa do biscoito não fica massa, né? Fica uma coisa esquisita, assim. Então, não sei, eu acho que tem saberes ali que não eram descritos, até porque isso era pressuposto que as pessoas sabiam o que fazer, só que esse pressuposto já era, né? A gente não sabe mais o que tinha que fazer ali. Então é É difícil verdade. reproduzir, na verdade. Mas eu acho que os pratos salgados ali, acho que dá para refazer. Agora, no livro não tem as receitas, né? Eu tentei, republicar o livro dela, reeditar o livro dela, mas infelizmente eu não consegui os direitos, né, da família. Que É pena, gente. uma grande pena. Pois é. Então a gente tem que esperar dar os 70 anos, né, da morte dela para caia em domínio público, para poder publicar. Mas eu confesso que lá no meu perfil lá do Academia, sabe, eu tô para colocar lá as receitas transcritas, né, porque aí eu acho que não tem problema, né, as receitas na Não, e verdade você pode testar as receitas e publicá-las, é, né? verdade, é verdade. Ó, o Zé Caroço está falando aqui, essa entrevista deu fome, vai sair uma farofa que voa atrás das formigas. Pode ir, porque tem, viu.
Tem gente que vende, assim, lá no Vale do Paraíba tem. Ai, foi um prazer, Vivi, Prazer é conversar meu. com você aqui. Vocês sabem que, como todos e todas que vêm aqui no nosso programa, a Vivi também trouxe uma dica cultural para vocês, de uma exposição que está lá no Museu do Ipiranga. Coloca aí para a gente, Caian, ela botou, a exposição se chama Casas e Coisas, está no Museu do Ipiranga, na USP, né? E tem uma foto também da exposição. Por que você está indicando essa exposição para o pessoal? Ah, eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, Cinário, porque assim, eu participei, né, da pesquisa para essa exposição, foi incrível, está lá no Museu do Ipiranga, é uma das exposições de longa duração, né, o museu foi reaberto em 2022, ficou anos, né, em restauro, em reforma, e essa exposição é uma exposição sobre coisas do lar, coisas domésticas. Então tem tanto a parte da decorativa, né, a decoração da casa e como que esses objetos decorativos foram por muito tempo pensados para criar identidades masculinas e femininas. Então a gente vê o espaço, por exemplo, do escritório, né, como um espaço extremamente masculinizado, relacionado, né, num esforço, né, de que os objetos ali se tornassem masculinos ou remetessem, né, ao que se associava à masculinidade na época, e que também separava um pouco, né, o que era mulher, o que era homem, então como se as mulheres não pudessem pensar e ter um escritório para si mesmas, né? E a gente tem o espaço que é o que eu mostrei, mandei a foto ali para você, que se chama Trabalho e Felicidade, que é um espaço onde estão objetos de cozinha. Então, vocês estão vendo ali a geladeira antiga ali dos anos 30, guarda-comidas, a coleção de latas do Museu do Ipiranga, né, do Museu Paulista. Então, são objetos que contam um pouco da história da alimentação em São Paulo, das transformações e principalmente da convivência de tradição e inovação da indústria, né, porque uma das coisas que a gente defende nessa exposição é de que não houve só transformações e esquecimentos, né? Houve resistência, né? E uma resistência por parte das mulheres que trabalhavam na cozinha e que não deixaram simplesmente de uma hora para outra de usar equipamentos tradicionais, por exemplo, de fazer receitas tradicionais, né? Foi um processo muito mais complexo, cheio de tensões, né? Havia mulheres de diferentes raças, de diferentes classes sociais nas cozinhas, né? Então, a presença de empregadas domésticas fez com que essas tradições permanecessem, e isso foi, sim, uma forma de resistência delas e do saber delas também, né? Então, é um pouco isso que a gente trata lá, deixo a indicação aqui para vocês, se não conhecem, que vão lá visitar o Museu do Ipiranga, que essa exposição está bem legal, e assim como as outras, né, que tem várias interessantes, tem outra que fala sobre objetos de cozinha também, temporária, que está em cartaz agora lá no museu, chama Design Cotidiano. Tá bom. Então é isso.